Olá, estamos começando mais um Rio TV Debate, hoje com o tema Os avanços e desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto tem como objetivo proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. E após 28 anos de sua criação, o que mudou? E quais os desafios do Estatuto? Para falar sobre o tema, convidamos o vereador, professor Célio Luparelli, presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, Dr. Felipe Fernandes, vice-presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Rio de Janeiro, e a doutora Luciana Febo, coordenadora do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Obrigada pela presença de todos aqui. E eu começo minha pergunta aqui com o doutor Felipe, para já nos dar uma ideia aí da situação do Estatuto da Criança e do Adolescente, doutor. Sim, primeiro a gente tem que falar em relação ao Estatuto que ela é uma lei emblemática e paradigmática, né? O Estatuto, quando ele vem criado após a Constituição de 88, né, ele vem regulamentar o artigo 227 da Constituição, que fala sobre a alteração do entendimento da criança como um objeto, da criança e do adolescente como menor, como se dizia, né? Era a doutrina da situação irregular, que valia até 88, e uma nova égide do direito da infância e da adolescência, que trata da criança como sujeito de direitos. E como toda regra e norma que é paradigmática, ela traz algumas regras meta, que nós não vamos ter exatamente naquele momento que ela foi criada. Exatamente, efetivada, né? Então, a gente passa da doutrina da proteção, da doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral, e o Estado, pela ordem, a família, a sociedade e o Estado têm deveres em relação às crianças, adolescentes, né? E esses deveres são os deveres mais importantes da Constituição, repetidos no artigo 4º do ECA, que são os deveres que têm prioridade absoluta, né? Na Constituição toda do Brasil, na Constituição de 88, não há nenhum outro lugar que fale em absoluta prioridade ou prioridade absoluta. Então, nesse sentido, o que acontece com o advento do ECA foi uma sistematização desses direitos. Entretanto, por mais bem intencionados que eles tenham sido e muito bem elaborados, ainda há diversas metas a serem atingidas, diversos universos a serem mudados. O Estado precisa se instrumentalizar de forma mais qualificada para dar atendimento a essas crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. Inclusive, doutor, só interrompendo um pouquinho, a gente tem mais de 20 alterações desde que ele foi criado em 1990, né? Isso. E isso é um outro aspecto que causa grande insegurança jurídica, né? A gente já tem mais de 20 alterações do Estatuto, não que isso seja anormal, há pequenas leis que fazem pequenos ajustes. Entretanto, há leis como a 12.010 de agosto de 2009, que é a nova lei de adoção, que muda absolutamente a sistemática. Cria um cadastro nacional de adoção, enfim, traz uma nova visão que precisa ser inserida pela sociedade. E há um desconhecimento geral em relação ao tema, e a gente precisa fazer programas como esse, justamente para dar essa amplitude de divulgação para o sistema, aliás, para a população. Porque o sistema em si, o que acaba ocorrendo é que o 227 da Constituição, repetido no 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não é uma poesia, né? Ele não é uma intenção, ele é uma norma cogente, como a gente chama do direito, ela é auto-aplicável. Por si só, ela deveria ser aplicada e assim a gente ter a proteção integral das crianças e adolescentes do Brasil. E nós ainda, só para a gente finalizar em relação a essa quantidade de legislação que a gente tem alterando o ECA, a gente já tem mais, certamente, uma dezena de projetos de lei alterando novamente o ECA. Então, há necessidade até de um passo atrás e uma modificação um pouco menos assodada da legislação para poder ser aplicada, porque ela é mudada de forma constante e acaba que os próprios aplicadores não têm
essa velocidade em poder executar a política pública. Com certeza. Vereador, de que forma a comissão aí tem trabalhado na questão das crianças e dos adolescentes e a visão aí em relação ao ECA que temos agora e várias alterações, né? Duas importantes que estão sempre em discussão agora no momento, né? Para reforçar essa fala do meu antecessor, em relação à questão dessa passagem de mudança de paradigma, de situação, tratar a criança de situação regular, criança e adolescente, né, para aquela da proteção integral, é preciso que a gente analise o seguinte: não houve ainda, na minha opinião, nesses 28 anos que nós teremos no dia 13, uma capilarização da informação do que é esse Estatuto da Criança e do Adolescente. As pessoas não sabem. Então, apesar de a lei, na minha opinião, ser muito bonita, uma lei que contempla realmente a cidadania, que tira a criança e o adolescente da situação de objeto para uma situação de sujeito de direito, o que acontece é que na sociedade ele ainda está com um perfil, como se fosse ainda, aquela visão do Código de Menores de 1927 e de 1979. Por quê? Porque nesses códigos, como é que o adolescente e a criança eram vistos? Como objeto. Então, ali se jogavam coisas diferentes, no mesmo baú. Uma criança, por exemplo, que fosse vítima de um assédio sexual, de uma violência sexual, ou aquela que trabalhasse de uma maneira inadequada, como um escravo, ou aquela que sofria maus tratos, era tratada da mesma forma como uma criança ou um adolescente, melhor dizendo, que cometesse um ilícito maior, um homicídio, por exemplo. Então, não havia diferenciação, todos eram menores. Não havia criança e adolescente, havia menores, tanto que eram tratados pelos juízes de menores. Exatamente. Então, esta visão de juiz de menor não mudou, não. A sociedade ainda pensa assim, tanto que ainda vem a discussão, a questão da redução da maioridade penal, sem se avaliar... De 18 para 16 anos. Exatamente, que compromissos nós teríamos que assumir a partir da Constituição de 1988. Ali está bem definido no artigo 227 e depois da disciplinação, a disciplina através do ECA, que a sociedade, a família primeiro, a sociedade, o Estado, assumiram o papel de autores, eles que têm que ser os autores das políticas públicas, do atendimento, da proteção integral. E isso não está acontecendo, não vem de lá. Então, se você ainda não conseguiu realmente efetivar, trazer eficácia para esta lei, que na minha visão é uma lei, e na visão de todos, é uma das melhores leis no mundo que trata do tema. Se você ainda não conseguiu concretizar isso aí, como é que você vai promover mudanças? Então é preciso a gente admitir que há necessidade de treinar professores, de treinar líderes religiosos, pessoal que é líder de comunidade, tipo de síndico de prédio, e todas essas pessoas comprometidas, assim como a mídia, que tem um papel mais forte, comprometidas em capilarizar, foi a palavra que eu disse no início da minha fala, levar a toda a sociedade o que significa essa lei que é de alto alcance social, como eu disse, traz a criança de uma situação de realmente vítima para uma condição de sujeito de direito, disse o doutor com muita propriedade. Está lá no artigo 227, o que não tem nenhum... Eu, por exemplo, sou idoso. Eu não sou prioridade absoluta, sou prioridade. Sim. Mas não sou prioridade absoluta. Prioridade absoluta é a prioridade das prioridades. E as políticas públicas, infelizmente, não são voltadas para tal. Nós temos aqui a representante da Unicef, que vai confirmar o que eu vou dizer agora. Nós trabalhamos lá na nossa frente parlamentar a questão do tratamento das medidas socioeducativas em meio aberto. E, através dos nossos assessores de orçamento, nós disponibilizamos emendas na lei orçamentária para recursos que fossem destinados para o tratamento dessas crianças e desses adolescentes, melhor dizendo, nessa situação. Mas, infelizmente, o poder público simplesmente vetou.
Então, cadê a prioridade absoluta? Quer dizer, com a maior desfaçatez, se consegue descumprir um dispositivo constitucional... E que já existe, né? Sem nenhuma justificativa. Vereador, vou até passar a palavra agora para a doutora Luciana. E que dados nós temos, doutora, desde que a lei foi promulgada em relação... O que o Unicef nos apresenta aí? Dados relevantes, né? E com bons resultados, pode-se dizer? Olha, durante esses 28 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, muitos avanços aconteceram. Avanços, por exemplo, com relação à mortalidade infantil, né? Durante esses, de 1990 a 2016, até antes de 28 anos, houve uma queda importante de 75% na mortalidade infantil no Brasil. Mas se nós estamos agora salvando as crianças na primeira década de vida, nós estamos perdendo as mesmas crianças quando entram na segunda década de vida. E aí eu estou me referindo aos homicídios de adolescentes. Vocês sabem que o Brasil, atualmente, é o país número 1 do mundo que mais mata adolescentes de 10 a 18 anos. Números absolutos. O Brasil é o número 1 do mundo. São 31 adolescentes por dia no Brasil assassinados. Nós temos uma média, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde a gente tem essa violência mais alta, mas atualmente as taxas de homicídios mais altas de adolescentes se encontram no Nordeste. Em cidades do Nordeste houve o que nós chamamos de nordestização dos homicídios. Atualmente as taxas de homicídios são bem mais altas nas cidades, nos estados nordestinos e do norte do país. Mas da mesma forma nessa questão da evolução, em relação à educação, houve uma melhora incrível nesses últimos anos, né? Nos anos do Estatuto, nos últimos 26, 25 anos. A gente tem evasão escolar menor, redução de analfabetismo, né? Houve uma queda importante do percentual de crianças fora da escola, né? De 19% para 6%. Mas mesmo assim, imagina só, ainda estão fora da escola 2.800.000 crianças de 4 a 17 anos. Isso é muito, né? Ou seja, muitos avanços, mas ainda muitos desafios. E aí eu concordo com as duas pessoas que me falaram, tanto o doutor Felipe, professor Célio Luparelli, que o que acontece é que o Estatuto não foi colocado em prática. Né? A criança não é tratada como absoluta prioridade, seja no orçamento público, seja nas políticas públicas. Principalmente os incentivos, né, para essa área toda que está trabalhando com isso. Eu vou pedir um intervalo, mas nós já voltamos. Não saia daí, vamos para um intervalo rapidinho e já voltamos com o Rio TV Debate. Até já! Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Rio TV Debate de hoje, falando sobre os avanços e os desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu volto a palavra aqui com a doutora Luciana, a respeito dessa nossa realidade na questão da lei do Estatuto. Então, como eu estava falando, na verdade o Estatuto não foi colocado em prática de forma plena, concordando com o debate aqui colocado. As pessoas não conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente, se vê como a criança não só não colocada como prioridade, mas eu acho que essa concepção da criança sair do local de objeto para sujeito de direitos, isso também não é nem entendido. E eu estava pensando agora numa citação de um filósofo alemão, Heidegger, e ele diz o seguinte, e aí se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente, eu até escrevi aqui para me lembrar. Eu acho que o Estatuto ele chegou muito cedo para os homens e muito tarde para os deuses. Isso significa que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ainda não compreende, não aprendeu o Estatuto com toda a sua força, com toda a sua potencialidade. E antes mesmo de se colocá-lo em prática, já se está mudando, e tantas mudanças feitas. Doutor Felipe, como o senhor vê essa questão? Ele tem que estar sempre sendo relembrado, né, o Estatuto, que como a gente vê aqui até na fala de todos, o Estatuto, ele tem que estar toda hora em movimento e a gente sempre fazendo ações para relembrar. A gente tem que buscar dar efetividade às normas que já estão constantes lá, né? O que acaba acontecendo é que as normas mal foram feitas, já são mudadas, já tem projetos para mudar mais ainda,
e a efetividade, aquele direito à criança e ao adolescente, ao atendimento prioritário, como muito bem disse o vereador, o idoso não tem prioridade absoluta, apesar de ter prioridade, e deve ter. Mas a gente, só para pegar um exemplo das varas de infância aqui no Rio de Janeiro, elas têm um acúmulo de função. Elas atuam na vara de infância, juventude e idoso. Todos estão sendo tratados dentro do mesmo local judiciário. E o que acaba acontecendo a partir disso é que um vai perder espaço em detrimento do outro, inevitavelmente. Porque se fala muito a questão própria do juiz, né, serem, acabando indo trabalhar em outras áreas e não podem dar uma atenção específica para as leis. No Rio, a gente, na cidade do Rio, capital, até que essa situação não é tão calamitosa, apesar de ser calamitosa em relação à quantidade de pessoas atendidas. Nós temos 4 varas de infância separadas, mas que acumulam idoso. E uma vara de atos infracionais, que a gente chama, que são as que tratam de crianças em conflito com a lei, o adolescente, melhor dizendo, em conflito com a lei, de 12 a 18 anos incompletos, separada para tratar isso. Agora, no interior, é tudo misturado. Então, a gente vai para lugares muito perto daqui, vai para Maricá. A vara já não é mais de família, não é mais de infância e juventude e idoso, é de família, infância e juventude e idoso. Família é uma matéria enorme, que gera ações de alimentos, divórcio, enfim, uma infinidade. E como aquele juiz sozinho e aquele sistema de justiça, o promotor da comarca, o psicólogo, o assistente social, vai dar conta de tanta demanda, né? Isso acaba atrasando. Absolutamente. O processo, né? E, ao mesmo tempo, também a gente já teve, inclusive, com a presidência do Tribunal do Estado do Rio, pedindo a separação, pelo menos, da questão do idoso e da parte infracional, porque a parte infracional é aqui só, acho que é a parte mais, que está em maior falência no Estado do Rio de Janeiro, por conta da quantidade de vagas, estrutura de gás, enfim, aí acho que a gente teria um programa só sobre isso, mas sobre a questão também da parte protetiva, adoção, guarda, tutela, alimentos, reconhecimento de paternidade, são matérias muito diversas que acabam sendo atropeladas umas pelas outras dentro do mesmo, se ficarem dentro da mesma seara. A gente precisa dessa divisão. Tem essa dificuldade sempre. Sem dúvida. E isso é uma forma de aplicação e de utilização da política pública em favor do menor. Do menor não, o menor era antes, agora a gente só fala criança e adolescente. Exatamente, que agora é criança e adolescente. Vereador, vamos falar das questões aqui também do Legislativo e de que forma o Legislativo pode contribuir até para essas discussões, né, entre a sociedade, nas escolas, né, levar também essa discussão, acho, para as escolas. Como é que o Legislativo pode contribuir? Mas eu vou voltar primeiro, falar rapidamente sobre a questão da fala da doutora, em relação aos avanços, porque nós, e por favor me cobre se eu não completar a sua pergunta, não responder a sua pergunta. Eu listei aqui alguns casos de avanços do nosso estatuto. A doutora já citou um, que é o caso da ampliação do acesso das crianças às escolas. Isso é incontestável. Mas em relação aos adolescentes, já traz um problema muito sério, porque nós não temos, a nível de ensino médio, vamos chamar assim, não se contempla, a qualidade de ensino é baixa, não há uma preocupação de profissionalização, quer dizer, a terminalidade ela é fictícia, porque a partir da terminalidade o adolescente não tem para onde ir, não há entrosamento entre a Secretaria de Educação, ou o Ministério da Educação que seja, o mercado de trabalho, quer dizer, os empresários e o que deveria ser a sociedade em si. Onde é que esses garotos, para onde eles vão? Em receber, né? Receber. Então há necessidade que a escola, a Secretaria de Trabalho, o Ministério do Trabalho e os empresários tivessem um acordo, um convênio, enfim, metodologias para esses garotos serem realmente levados ao mercado de trabalho. Senão eles vão para o outro mercado, que é o mercado da criminalidade, porque não tem perspectiva de vida. Em relação à criação dos conselhos tutelares, eu acho que é um avanço extraordinário, porque são eles que fazem o controle das garantias de direitos, são aquelas pessoas que estão lá na ponta garantindo tais direitos. A criação das varas da infância, da juventude, isso é extremamente importante e veio agora, porque antes era um juiz de menores que tratava das coisas, era um sistema basicamente policialesco, né? E não é agora. Agora nós temos o contraditório, há realmente um processo, as coisas são tratadas como cidadãs, né?
a instituição de programa de enfrentamento da exploração sexual, apesar, não só da sexual, como também do trabalho infantil. Apesar de ainda estar muito tímido, pelo menos isso está vislumbrado lá no nosso estatuto. E são 2 temas extremamente importantes que as crianças estão em condição de muita vulnerabilidade, crianças e adolescentes. Inverteu-se a lógica. A família, o Estado, portanto a sociedade também, passaram a ter responsabilidades e até serem punidos administrativamente ou criminalmente por deixarem de fazer o atendimento que as crianças merecem. Portanto, esses são alguns avanços que me chamam a atenção, além de se contemplar que os direitos fundamentais estão aqui, as preocupações que se tem com o cuidado da criança que viaja, isso também já existia lá atrás, mas não com o cuidado que tem agora. A questão da adoção, a proteção da família que pode substituir a biológica, né? Tudo isso eu acho que são avanços. Mas qual é o grande inibidor? É a falta de política pública, essas políticas não serem implementadas por desconhecimento, e quando a sociedade não conhece, ela não dá valor. Quando ela não dá valor, ela não cobra do poder público, dos gestores que têm que colocar isso em funcionamento. Em relação ao nosso mandato, nós criamos algumas frentes que são importantes. A frente que trata das medidas socioeducativas, inclusive isso veio através de sugestão da própria Unicef, as medidas socioeducativas em meio aberto. Estamos trabalhando muito já há mais de 6 meses, não é isso, doutora? Sim, senhor. Estamos também, criamos, aí já não foi por incentivo da Unicef, incentivo dos próprios, foi motivado pelos próprios conselheiros tutelares que se sentem completamente abandonados, nos procuraram e nós criamos uma frente parlamentar para tratar desses abnegados garantidores de direito das crianças e dos adolescentes. Temos o cuidado de agora visitar unidade e temos constatado coisas assim tristes. Eu já não falo da questão física, da falta de pessoal para atendimento, não é isso. Mas o que eu vejo é o espaço físico. Uma pessoa que vai lá, por exemplo, fazer uma referência qualquer a um maltrato, que seja uma criança seja vítima, um adolescente, ela fica constrangida porque ela vai fazer isso em meio aberto, com várias pessoas assistindo. No espaço do Conselho Tutelar, né, vereador? Não há privacidade. É um espaço que tinha que ser bem cuidado. A maioria deles não tem investimento, né? Não tem. Eles trabalham ali pelo amor mesmo, né? Mas então nós estamos tentando inverter essa lógica, pressionando aí, e aí nós estamos tendo, por parte do Poder Executivo, pelo menos a presença, a discussão. Então, são assim iniciativas que o nosso mandato pode fazer para tentar reverter esse quadro aí, não? Doutora, a questão da proteção sexual, né? E a gente vê que hoje as redes sociais estão aí, não estavam na época da criação do Estatuto. Como é que tem se trabalhado nesse sentido e como é que o Unicef vê essa parte da questão? A violência contra a criança? Dessa questão sexual. Da violência sexual. Agora sim, diferentes meios, mídias, a criança fica muito mais exposta, mas ainda sabemos que a violência sexual acontece na maioria das vezes dentro de casa, entre 4 paredes e muitas vezes por um ente da família, o que torna muito mais difícil acessar essa situação, ter esse diagnóstico e poder intervir. Em relação à violência que acontece nas mídias sociais, o Unicef entende que o mais importante é que os pais fiquem perto dos seus filhos, né, discutindo com eles, conversando com eles sobre esses temas. É impossível impedir que uma criança, um adolescente tenha acesso. E isso poderia até ser uma violência, acesso à informação. E nossa indicação, nossa recomendação é que os pais fiquem perto dos seus filhos, discutam sobre isso. Essa é a melhor forma de proteger. E também fortalecer a própria criança, o próprio adolescente, no sentido de fazer entender quais são os recursos que ele ou ela podem ter se sentem ameaçados ou violentados, pelas diferentes formas, seja pela internet, seja bullying na escola, seja até mesmo dentro de casa. Esse canal de conversa mesmo. Nós vamos para mais um intervalo, mas já voltamos. Até já! Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Rio TV Debate de hoje, falando sobre os avanços e os desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu volto a palavra aqui com a doutora Luciana, a respeito dessa nossa realidade
na questão da lei, do Estatuto? Então, como eu estava falando, na verdade o Estatuto não foi colocado em prática de forma plena, concordando com o debate aqui colocado. As pessoas não conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente, se vê como a criança não só não colocada como prioridade, mas eu acho que essa concepção da criança sair do local de objeto para sujeito de direitos, isso também não é nem entendido. E eu estava pensando agora numa citação de um filósofo alemão, Heidegger, e ele diz o seguinte, e aí se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente, eu até escrevi aqui para me lembrar. Eu acho que o Estatuto ele chegou muito cedo para os homens e muito tarde para os deuses. Isso significa que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ainda não compreende, não aprendeu o Estatuto com toda a sua força, com toda a sua potencialidade. E antes mesmo de se colocá-lo em prática, já se está mudando, e tantas mudanças feitas. Doutor Felipe, como o senhor vê essa questão? Ele tem que estar sempre sendo relembrado, né, o Estatuto, que como a gente vê aqui até na fala de todos, o Estatuto, ele tem que estar toda hora em movimento e a gente sempre fazendo ações para relembrar. A gente tem que buscar dar efetividade às normas que já estão constantes lá, né? O que acaba acontecendo é que as normas mal foram feitas, já são mudadas, já tem projetos para mudar mais ainda, e a efetividade, aquele direito à criança e ao adolescente, ao atendimento prioritário, como muito bem disse o vereador, o idoso não tem prioridade absoluta, apesar de ter prioridade, e deve ter. Mas a gente, só para pegar um exemplo das varas de infância aqui no Rio de Janeiro, elas têm um acúmulo de função. Elas atuam na vara de infância, juventude e idoso. Todos estão sendo tratados dentro do mesmo local judiciário. E o que acaba acontecendo a partir disso é que um vai perder espaço em detrimento do outro, inevitavelmente. Porque se fala muito a questão própria do juiz, né, acabando indo trabalhar em outras áreas e não podem dar uma atenção específica para as leis. No Rio, na cidade do Rio, capital, até que essa situação não é tão calamitosa, apesar de ser calamitosa em relação à quantidade de pessoas atendidas. Nós temos 4 varas de infância separadas, mas que acumulam idoso. E uma vara de atos infracionais, que a gente chama, que são as que tratam de crianças em conflito com a lei, o adolescente, melhor dizendo, em conflito com a lei, de 12 a 18 anos incompletos, separada para tratar isso. Agora, no interior, é tudo misturado. Então, a gente vai para lugares muito perto daqui, vai para Maricá. A vara já não é mais de família, não é mais de infância e juventude e idoso, é de família, infância, juventude e idoso. Família é uma matéria enorme, que gera ações de alimentos, divórcio, enfim, uma infinidade. E como aquele juiz sozinho e aquele sistema de justiça, o promotor da comarca, o psicólogo, o assistente social, vai dar conta de tanta demanda, né? Isso acaba atrasando. Absolutamente. O processo, né? E, ao mesmo tempo, também a gente já teve, inclusive, com a presidência do Tribunal do Estado do Rio, pedindo a separação, pelo menos, da questão do idoso e da parte infracional, porque a parte infracional é aqui só, acho que é a parte mais que está em maior falência no Estado do Rio de Janeiro, por conta da quantidade de vagas, estrutura de gás, enfim, aí acho que a gente teria um programa só sobre isso, mas sobre a questão também da parte protetiva, adoção, guarda, tutela, alimentos, reconhecimento de paternidade, são matérias muito diversas que acabam sendo atropeladas umas pelas outras dentro do mesmo, se ficarem dentro da mesma seara. A gente precisa dessa divisão. Tem essa dificuldade sempre, sem dúvida. E isso é uma forma de aplicação e de utilização da política pública em favor do menor. Do menor não, o menor era antes. Agora a gente só fala criança e adolescente. Exatamente, que agora é criança e adolescente. Vereador, vamos falar das questões aqui também do Legislativo, de que forma o Legislativo pode contribuir até para essas discussões, né, entre a sociedade, nas escolas, né, levar também essa discussão, acho, para as escolas. Como é que o Legislativo pode contribuir? Mas eu vou voltar primeiro, falar rapidamente sobre a questão da fala da doutora, em relação aos avanços, que nós e por favor me cobre se eu não completar a sua pergunta, se não responder a sua pergunta. Eu listei aqui alguns casos de avanços do nosso estatuto. A doutora já citou um, que é o caso da ampliação do acesso das crianças às escolas. Isso é incontestável. Mas em relação aos adolescentes, já traz um problema muito sério,
Porque nós não temos, a nível de ensino médio, vamos chamar assim, não se contempla, a qualidade de ensino é baixa, não há uma preocupação de profissionalização, quer dizer, a terminalidade ela é fictícia, porque a partir da terminalidade o adolescente não tem para onde ir. Não há entrosamento entre a Secretaria de Educação, ou o Ministério da Educação que seja, o mercado de trabalho, quer dizer, os empresários, e o que deveria ser a sociedade em si. Onde é que esses garotos, para onde eles vão? E receber, né? Receber. Então há necessidade que a escola, a Secretaria de Trabalho, o Ministério do Trabalho e os empresários tivessem um acordo, um convênio, enfim, metodologias para esses garotos serem realmente levados ao mercado de trabalho. Senão eles vão para o outro mercado, que é o mercado da criminalidade, porque não tem perspectiva de vida. Em relação à criação dos conselhos tutelares, eu acho que é um avanço extraordinário, porque são eles que fazem o controle das garantias de direitos, são aquelas pessoas que estão lá na ponta garantindo tais direitos. A criação das varas da infância, da juventude, isso é extremamente importante e veio agora, porque antes era um juiz de menores que tratava das coisas, era um sistema basicamente policialesco, né? E não é agora. Agora nós temos o contraditório, há realmente um processo, as coisas são tratadas como cidadãs, né? A instituição de programa de enfrentamento da exploração sexual, apesar, não só da sexual, como também do trabalho infantil. Apesar de ainda estar muito tímido, pelo menos isso está vislumbrado lá no nosso estatuto. E são dois temas extremamente importantes que as crianças estão em condição de muita vulnerabilidade, crianças e adolescentes. Inverteu-se a lógica. A família, o Estado, portanto a sociedade também, passaram a ter responsabilidades e até serem punidos administrativamente ou criminalmente por deixarem de fazer o atendimento que as crianças merecem. Portanto, esses são alguns avanços que me chamam a atenção, além de se contemplar que os direitos fundamentais estão aqui, as preocupações que se tem com o cuidado da criança que viaja, isso também já existia lá atrás, mas não com o cuidado que tem agora. A questão da adoção, a proteção da família que pode substituir a biológica, né? Tudo isso eu acho que são avanços. Mas qual é o grande inibidor? É a falta de política pública. Essas políticas não serem implementadas por desconhecimento, e quando a sociedade não conhece, ela não dá valor. Quando ela não dá valor, ela não cobra do poder público, dos gestores que têm que colocar isso em funcionamento. Em relação ao nosso mandato, nós criamos algumas frentes que são importantes. A frente que trata das medidas socioeducativas, inclusive isso veio através de sugestão da própria Unicef, as medidas socioeducativas em meio aberto. Estamos trabalhando muito já há mais de 6 meses, não é isso, doutora? Sim, sim. Estamos também, criamos, aí já não foi por incentivo da Unicef, incentivo dos próprios, foi motivado pelos próprios conselheiros tutelares que se sentem completamente abandonados, nos procuraram e nós criamos uma frente parlamentar para tratar desses abnegados garantidores de direito das crianças e dos adolescentes. Temos o cuidado de agora visitar unidade e temos constatado coisas assim tristes. Eu já não falo da questão física, da falta de pessoal para atendimento, não é isso. Mas o que eu vejo é o espaço físico. Uma pessoa que vai lá, por exemplo, fazer uma referência qualquer a um maltrato, que uma criança seja vítima, um adolescente, ela fica constrangida porque ela vai fazer isso em meio aberto, com várias pessoas assistindo. Do Conselho Tutelar, né, vereador? Não há privacidade. É um espaço que tinha que ser bem cuidado. A maioria deles não tem investimento, né? Não tem. Eles trabalham ali pelo amor mesmo, né? Mas então nós estamos tentando inverter essa lógica, pressionando aí, e aí nós estamos tendo, por parte do Poder Executivo, pelo menos a presença, a discussão. Então, são assim iniciativas que o nosso mandato pode fazer para tentar reverter esse quadro aí. Não? Doutora, a questão da proteção sexual, né? E a gente vê que hoje as redes sociais estão aí, não estavam na época da criação do Estatuto. Como é que tem se trabalhado nesse sentido e como é que o Unicef vê essa parte da questão? A violência contra a criança? Dessa questão sexual. Da violência sexual.
Agora sim, diferentes meios, mídias, a criança fica muito mais exposta, mas ainda sabemos que a violência sexual acontece na maioria das vezes dentro de casa, entre quatro paredes e muitas vezes por um ente da família, o que torna muito mais difícil acessar essa situação, ter esse diagnóstico e poder intervir. Em relação à violência que acontece nas mídias sociais, o Unicef entende que o mais importante é que os pais fiquem perto dos seus filhos, né, discutindo com eles, conversando com eles sobre esses temas. É impossível impedir que uma criança, um adolescente tenha acesso. E isso poderia até ser uma violência, acesso à informação. E nossa indicação, nossa recomendação é que os pais fiquem perto dos seus filhos, discutam sobre isso. Essa é a melhor forma de proteger. E também fortalecer a própria criança, a própria adolescente, no sentido de fazer entender quais são os recursos que ele ou ela podem ter se sentem ameaçados ou violentados, pelas diferentes formas, seja pela internet, seja bullying na escola, seja até mesmo dentro de casa. Esse canal de conversa mesmo. Nós vamos para mais um intervalo, mas já voltamos. Até já! Estamos de volta com o Rio TV Debate, nosso último bloco com o tema hoje falando sobre os desafios e os avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor Felipe, o que não podemos deixar de listar aqui para realmente o Estatuto ser colocado em prática no Brasil? Sim, o Estatuto a gente já perpassou por alguns temas muito importantes, mas acho que todos concordamos que assim, a falta de efetivação do próprio Estatuto como um todo, a importância dos conselhos tutelares, enfim, enfrentamento à violência doméstica, a gente precisa de divulgação, de fiscalização, de ações efetivas, afirmativas, para que o Estatuto possa ser implementado. E aí a gente possa, eventualmente, acertar o caminho, percorrendo o caminho, né? Em vez de ter um planejamento, é um fazejamento. A gente tem que ir fazendo assim, porque hoje o que acaba acontecendo é que a gente já tem 28 anos de Estatuto e ele ainda não teve sua amplitude toda efetivada. E a gente acaba percebendo que o poder público ele se volta muito para outras matérias. A gente tem hoje grandes vultos financeiros, recursos para, por exemplo, a segurança pública. Não estou dizendo que não tem que ter, tem que ter. Agora, se a gente aplicasse isso em educação, a gente daqui a 50 anos teria uma outra sociedade. A gente, dessa forma, a forma do enfrentamento bélico à população com menos recursos, não é a forma como a gente vai mudar efetivamente o que o Estatuto prega, né? A gente vai mudar a própria sociedade, né? Então a gente precisa que o Estatuto seja efetivado em todas as suas vertentes, para aí sim a gente pensar numa sociedade melhor, pensar numa sociedade que tenha mais justiça e tenha uma possibilidade de vida digna, né, da busca do melhor interesse da criança de forma real, né? E a gente vê que isso hoje ainda falta, a gente ainda está nessa busca. Mas a OAB, a ANGAAD, onde eu sou assessor jurídico, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, o IBDFAM, onde eu estou na presidência da Comissão de Adoção aqui do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, todos estão convergindo sobre a aplicação das matérias em cada respectiva área de atuação, né? Então, nós buscamos essa efetivação de forma ampla. Né? Doutora Luciana, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente da questão do comitê, né, para a prevenção de homicídios de adolescentes. Ele foi criado esse ano, no início do ano, né, aqui no Rio. O Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes aqui no Rio de Janeiro, ele foi instituído para fazer frente a essa epidemia
de assassinatos de adolescentes. Quem faz parte do comitê? São diferentes atores, desde o executivo, né? O legislativo, ao judiciário e a sociedade civil com os adolescentes. O Unicef fazendo parte também como uma entidade das Nações Unidas, né, entidade internacional. E a nossa proposta é trabalhar com a ideia do impacto coletivo, ou seja, como as diferentes instituições podem e devem atuar de forma colaborativa. Do executivo com o legislativo, com o judiciário, com a sociedade civil, com os próprios adolescentes, com a intenção muito clara de reduzir os homicídios de adolescentes, especialmente naqueles territórios, seja da cidade ou do estado, onde as taxas são mais altas. O Estatuto funciona. O Estatuto não funciona para as crianças e adolescentes mais excluídos, para as crianças e adolescentes pobres, que moram nos territórios mais vulneráveis do Brasil. Se é para pensar o que precisa ser feito, é a prioridade absoluta e especialmente a prioridade absoluta para aqueles que estão totalmente de fora da sociedade. A criança fora da escola, o menino que está cumprindo medida socioeducativa, aqueles que passaram pelas políticas públicas, mas não foram atendidos. Precisa mais orçamento, precisa mais política pública específica para essa população excluída e precisa mais ação. Né? Quando nós falamos que precisa mais, é mais do que colocar a criança na escola, é uma educação de qualidade. Pensar em reduzir homicídios de adolescentes é mais do que colocar polícias nas ruas, é pensar em políticas públicas sociais. E até mesmo pensar em reduzir pobreza é mais do que aumentar renda. É pensar também a inserção dessa criança como sujeito de direito. E aí sim a gente consegue enfrentar a pobreza de uma forma multidimensional, de uma forma que realmente a gente vai conseguir chegar lá, espero, não daqui a os próximos 28 anos. E agora é o momento de eleição no Brasil. Então que se pratique o Estatuto da Criança e do Adolescente durante as eleições, candidatos, seja dos estados, seja do país. A criança é prioridade absoluta. Isso tem que estar nas campanhas eleitorais, isso tem que estar no seu voto. Cada um que vai votar, pensar se esse candidato, o que faz pela criança e pelo adolescente, e assim dar o seu voto à criança e ao adolescente do Brasil. Vereador, nessas questões todas, a comissão sempre presente fazendo esses trabalhos, né? E são justamente mediando sempre essa fala junto com a população, né? E com a sociedade. É importante realmente cada vez fazer mais essa interação, né? Constantemente nós temos levado isso até a população, porque nós temos os chamados gabinetes itinerantes, em que nós levamos o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, que trata dos direitos do consumidor, né? Tudo isso lá para nossa equipe esclarecer a população que procura as informações devidas, né? Mas é preciso ressaltar o seguinte: em relação ao nosso estatuto, a gente tem plena consciência que se não contemplarmos as crianças e os adolescentes com os direitos fundamentais aqui elencados e que são cópias da Constituição de 88 e, por sua vez, dos direitos estabelecidos na Carta Internacional lá da ONU, nós não teremos crianças e adolescentes com gerações, né, crescendo, para nós termos umas gerações saudáveis, com cidadãos plenos, não teremos. E nós teremos, sim, uma grande migração para o desvio e o aumento da criminalidade. Não tenha dúvida. A implementação efetiva, como manda esses documentos, dos direitos fundamentais, é coisa assim, acima do normal. É prioridade zero, nem nenhum. Absoluta e absoluta e absoluta. Outro tema que eu acho importante deixar claro aqui é que esse estatuto não é um documento que venha para beneficiar a pessoa infratora ou o adolescente infrator. Essa é a visão que a população tem. Se nós procurarmos aqui no artigo 112, em que as medidas punitivas estão aqui: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime semiaberto, internação. Você imagina um garoto de 15, 16 anos
ficando 2, 3 anos internado, perdendo o melhor momento da vida, porque só as pessoas que não entendem vão contestar isso. Os melhores momentos da nossa vida estão nessa faixa de 14, 15, 16, 17, 18. Quando nós não lembramos que temos que pagar imposto de renda e outros tributos, não é? Então, é uma vida assim, acima do bem e do mal, uma vida florida. E esse momento, exato. Se você vai e pune e prende, já está fazendo uma grande, né, satisfação para aqueles que gostam de punir, né? Quando a gente deveria inverter a lógica. Em vez de usar o artigo 112, usar os artigos que estão contemplados lá para dar os direitos e não fazer com que as crianças e os adolescentes cometam ilícitos para entrar nessa situação. Por último, eu queria dizer o seguinte, nós estamos ainda vivendo a época medieval, ou antes dela. Nós assistimos nas últimas semanas uma cena que, por mais que se discuta, é uma coisa realmente a se entristecer. Nós temos que nos entristecer. O que aconteceu lá nos Estados Unidos com aquele cidadão que preside aquele país, que é um país democrata, mas que infelizmente tomou uma atitude antipática, agressiva, um mau exemplo para todo o mundo. Então as pessoas, nós que defendemos os direitos da criança, deparamos com uma situação dessa, não há justificativa para você pegar as crianças e separar de suas mães, dos adolescentes, separar dos seus pais. Né? Não há justificativa, explicação nenhuma. Então, a nossa comissão aqui entrou com requerimento de informação, eu estou lendo aqui, porque junto ao cônsul dos Estados Unidos da América, né, no município do Rio de Janeiro, cobrando dele a situação que as nossas crianças e adolescentes, né, com base em toda a nossa legislação, como é que eles estão lá, já que estão separados dos seus pais? Quais são os passos que o governo norte-americano que o governo vai tomar em relação ao futuro desses abrigados lá, dessas situações vexatórias que o governo... Enfim, a nossa comissão não ficou omissa em relação a essa atrocidade, né? Eles que se colocam, e a gente até admite que seja um país democrático, tomar uma atitude antipática, antidemocrática, discricionária com crianças e adolescentes que deveriam ter o apoio deles, e não essa atitude negativa, né? Com certeza. Bom, infelizmente o programa está chegando ao fim. Eu vou pedir as considerações de cada um de vocês. Começar com o Dr. Felipe, por favor. Sim. Eu gostaria de falar sobre a forma de atuação da nossa comissão, né, de Direito da Criança e Adolescente aqui da OAB Rio de Janeiro. Eu também presido a Comissão de Direito da Criança da OAB Niterói, e aí vim a convite da doutora Silvana Monte Moreira, que é a presidente aqui do Rio, a ocupar a vice-presidência. Então, a gente trabalha pela busca do melhor interesse da criança. Essa é a premissa maior, né? Então, a partir disso, a gente trabalha também com um repúdio à questão da diminuição da maioridade penal, né? A gente entende que a redução da maioridade penal ela vai adiar o problema, porque vai mudar só a faixa de idade, e a gente tem experiências internacionais onde a diminuição da maioridade penal em nada diminuiu a criminalidade. Portanto, não é essa a chave do problema, e sim a aplicação, como bem disse o vereador, do início de todo o estatuto, né? E não punindo e diminuindo ainda as regras punitivas, né? E trabalhamos também na parte protetiva para garantir que cada criança tenha uma família, né? Isso é um mote também da ANGAAD, Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, que é a busca para cada família, para cada criança que não tem a possibilidade de ficar na sua família biológica por uma série de problemas, uma série de questões, que ela tenha direito a uma família adotiva, que vai amar, vai dar condições para ela se desenvolver de forma a se tornar um adulto com suas competências, feliz, enfim. E o trabalho em rede, né? Porque o ECA pede isso. O ECA tirou essa primazia do antigo juiz de menores e colocou para o próprio juiz, para o próprio judiciário, diversas necessidades
diversas formas de atuação que ele tem que trabalhar em rede. Então, trabalhar junto ao sistema de justiça, defensoria, Ministério Público, trabalhar com os conselhos tutelares, com os CRAs, com os CREAs, com a Assembleia Legislativa, com as câmaras municipais, trabalhar especialmente com a sociedade civil organizada, né? Eu sou oriundo de uma ONG chamada Quintal de Ana, que é um grande grupo de apoio à adoção lá de Niterói, né? A gente já teve aqui outras vezes falando sobre isso. Ou seja, trabalhar nessa grande rede mesmo, exatamente, unindo todas as forças. Por favor, doutora Luciana, sua consideração final. Bem, o Unicef é o Fundo das Nações Unidas da Infância, uma agência da ONU que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes, ou seja, o Estatuto é o nosso livro de cabeceira, lembrando que o Estatuto advém da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças e a missão no mundo do Unicef é monitorar a Convenção. Ou seja, aqui no Brasil, a Convenção é tratada através do Estatuto da Criança e do Adolescente. O nosso trabalho aqui no Brasil é monitorar o Estatuto, a implementação do Estatuto da Criança e Adolescente, que é dever não só do governo, mas também da sociedade civil e aí também das famílias. Nosso trabalho aqui, além de monitorar, é fazer com que o Estatuto aconteça na sua plenitude. Prática, Nós acreditamos, exatamente. O Unicef acredita, né, que nas premissas do Estatuto, a criança é um sujeito de direitos e, novamente, esse ano, em outubro, a sociedade brasileira é convidada também a acreditar que a criança é sujeito de direito. É o momento do voto e é o momento que se faz tão oportuno para que o Estatuto da Criança e Adolescente seja colocado em prática. A criança e adolescente é prioridade absoluta. Obrigada, doutora. Vereador, por favor, suas considerações finais. Colocarei dois aspectos, dois vetores. O primeiro, corroborando o que o doutor falou, nós também defendemos, nós somos contrários à redução da maioridade penal, por tudo que ele falou, e nós só poderíamos acrescentar, apenas para ilustrar, que hoje reduz de 18 para 16, né, a proposta. Né? Aí nós sabemos, o noticiário mostra aí, que com 14 anos existem meninos que fazem os mesmos problemas, têm os mesmos problemas dos 16. Então nós vamos reduzir daqui a pouco para 14, e depois para 12. E depois, porque tem ainda. Vai chegar um momento que nós vamos fazer isso na vida intrauterina. Quer dizer, isso é pegar o lixo e jogar debaixo do tapete. Não é a solução, né? As pessoas têm que se convencer que não é a higienização social que vai resolver o problema nosso. Nosso problema estará aqui. Cumprir o papel nosso. Nosso papel qual é? Família em primeiro lugar. Depois o Estado e a sociedade como um todo, fazendo um grande favor de cumprir o que está determinado, repito, em documentos internacionais, que o Brasil é signatário, tem compromissos. A nossa Constituição, que não é brincadeira, para você não cumprir, você tem que rasgar, dar um golpe de Estado e fazer outra, que aí é outro Estado. Hoje é o Estado Democrático de Direito, que foi inaugurado em 1988, e tem que ser cumprido. É só isso, é cumprir a lei. E, finalmente, a gente espera, a nossa comissão vai continuar lutando através das nossas frentes parlamentares, mobilizando, portanto, as pessoas, tentando ver se nós convencemos as escolas. O trabalho é grande, mas precisaríamos contar muito com o apoio da mídia. É preciso que a mídia dê apoio para que a gente realmente tenha uma sociedade melhor. Ok. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês e a você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa. Tchau, até lá.